Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí de onde a gente se encontra. Eu sou Amparo Brabante, eu sou a coordenadora aqui do núcleo do PT da cidade de Lille, na França. Eu especifico bem porque eu sempre brinco dizendo que tem muita gente que não sabe onde é que é Lille, né? A gente fala de tantos lugares no mundo conhecidos, Lille é conhecida na França, mas não é conhecida, às vezes, no mundo todo. Então, Lille, cidade do norte da França. Nosso núcleo é um núcleo que foi criado em novembro, dia 13 de novembro, né? 13, um número muito importante para a gente, dia 13 de novembro de 2022. Então, somos um núcleo bem recente e querendo aí, né, fazer nossa parte, trazer nossa contribuição, né, aqui nesse espaço de mundo que é a França. Bom, e com a internet maravilhosa, a gente pode levar aí para todo canto, né? Então, a gente tem prazer, assim, realmente de dar início neste sábado, 4 de março de 2023, esta live conferência, né, que é o primeiro evento da agenda da série que nós intitulamos aqui em Lille, Construindo Ideias, né? Então, a série Construindo Ideias, e hoje nós iremos precisamente abordar o tema vulnerabilidade dos povos originários do Brasil. Então, vale a pena ressaltar que este evento faz parte do projeto e dos objetivos do nosso núcleo em torno da temática de formação política. Ela é direcionada não somente aos nossos afiliados, mas também a todos os simpatizantes do Partido dos Trabalhadores aqui na França, no Brasil e no mundo, né? Então, é um evento aberto e nós estamos muito felizes hoje de contar com a presença de todas essas pessoas, né, companheiros, afiliados e simpatizantes do PT. Então, gostaria de começar, né, sobretudo agradecendo de maneira geral a todo mundo, mas fazer aqui os agradecimentos específicos, mais oficiais, né? A Secretaria de Relações Internacionais, a SRI, que na pessoa do nosso colega, nosso companheiro Michel Isurcalo, desculpa, Isurcalo, que apoiou muito aqui esse nosso trabalho. Também a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento, do PT, os núcleos do PT no exterior, a quem nós fizemos a divulgação, mas, bom, é claro que nem sempre dá para estar todo mundo presente, né? Então, espero, assim, aqui, pelo que eu estou vendo na tela, não ter esquecido, assim, os agradecimentos a esses companheiros que estão aqui representando movimentos e órgãos oficiais, né, como a Secretaria do Meio Ambiente, a SRI, e os núcleos do PT no exterior. Então, muito obrigada, e passo aqui a palavra a Magali, que vai continuar aí nessa onda dos agradecimentos e das boas-vindas a todos. Obrigada. Bom, boa tarde. Não, eu já vou começar já no assunto já. Primeiramente, a gente vai começar a nossa conferência aqui com uma visão geral do problema da vulnerabilidade indígena no Brasil. Essa visão geral vai ser apresentada pelo Saulo Dias, né, que desde 15 de fevereiro é o novo titular da Secretaria Nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Partido dos Trabalhadores. Saulo é formado em gestão pública, especialista em economia no setor público e especialista em meio ambiente e sustentabilidade. 2 vezes, então, escolhido presidente do PT de São Sebastião, atualmente é membro da Câmara de Recursos do PT Nacional, além de coordenador político da Secretaria de Relações Internacionais do PT Nacional. O Saulo tem uma longa atividade política, um currículo
bem rico mesmo. Em seguida, depois dessa visão geral, a gente vai ter uma visão da vulnerabilidade territorial e ambiental, com uma fala do Ricardo Hall, que vai falar da vivência dele como ex-funcionário da FUNAI. O Ricardo Hall, ele foi jornalista, advogado, ele é advogado, ele foi funcionário do IBGE e trabalhou por 10 anos como indigenista na FUNAI, em Mato Grosso, litoral norte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Maranhão, até ser exonerado pelo governo Bolsonaro. Precisou deixar o Brasil, pois estava sendo perseguido e ameaçado de morte. Viveu como exilado na Noruega e atualmente vive na Itália. Ricardo chamou a atenção da imprensa e das redes sociais em outubro de 22, quando escrachou o então presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, durante a Assembleia Geral da FILAC em Madrid, na Espanha. Xavier foi chamado de bandido e de miliciano por Ricardo Hall e de responsável pela morte brutal do indigenista da FUNAI Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. O Xavier abandonou imediatamente o evento sem contestar as acusações. Bom, depois dessa visão do Ricardo, a gente vai ter a visão relacionada com a vulnerabilidade social e cultural dos indígenas, que vai ser apresentada pela Márcia Cambeba. A Márcia é do povo Amágua Cambeba, do Alto Solimões, reside em Castanhal, no Pará. Ela é graduada e mestre em geografia, é doutoranda em estudos linguísticos, poeta, escritora, palestrante de assuntos indígenas e ambiental. A Márcia tem 5 livros lançados, ela faz parte da Academia Internacional de Literatura Brasileira nos Estados Unidos, também da Academia Formiguense de Letras em Formiga, Minas Gerais. Ela é educadora, compositora de música indígena e trabalha com a Multiarte. Então, esses são os nossos três convidados. E agora eu passo a palavra para a nossa guardiã do tempo, e que vai coordenar, então, aí o tempo e a passagem de fala, que é a Helena. Obrigada. Bom, gostaria eu de ser a guardiã do tempo. Eu vou simplesmente, assim, modestamente, tentar organizar um pouco o correr do tempo, o nosso relógio hoje. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Helena Zanella e nesta tarde aqui o meu papel é explicar como vai funcionar a nossa videoconferência. De início, eu saliento que esse espaço de formação ele é democrático e cada orador apresentará livremente o seu pensamento, o qual não necessariamente corresponde à opinião do partido. Nós teremos 4 blocos de 13 minutos para cada orador, e durante as falas poderão ser formuladas perguntas. Nós pedimos que as perguntas sejam sempre direcionadas por escrito no chat, né? Seria interessante que no início da pergunta se escrevesse para quem se direciona aquele questionamento, por exemplo, Ricardo, Márcia, o Saulo, né, a identificação, que aí o próprio orador pode ir vendo também, e nós vamos assessorar aqui com o direcionamento das perguntas. Bom, concluídas as apresentações, nós vamos ter então um bloco de 15 minutos, se der, né, Magali? Vamos tentar 15 minutos para as perguntas. E a gente vai apresentar as perguntas em grupos para cada um dos oradores. Então, cada orador receberá 3 perguntas de cada vez. A ideia é mais ou menos essa. Logo após as perguntas, então, nós voltamos aos oradores para que cada um, rapidíssimo, em 2 minutos, faça as suas considerações finais. Bom, acho que com isso está esclarecido como é que vamos funcionar, né, o trabalho dessa tarde. Nós pedimos, então, mais uma vez, é importante que a gente mantenha os microfones desligados. Quem não estiver falando, por favor, se puder lembrar, desliguem os microfones. Então, acho que nenhuma dúvida, né? Não temos dúvida. Vamos passar para o que interessa. Vamos, então,
começar ouvindo essa tarde, vamos ouvir o Saulo Calunga, que vai ser o primeiro orador dessa tarde. Saulo, eu vou controlar o tempo aqui. Nos minutos finais, com 2 minutinhos, eu aviso só para orientar e não vou interromper. Tá bom? Tá bem, tá bem. Vamos Primeiro, boa tarde, boa noite. Eu não sei como é que essa questão do fuso horário, como tem pessoas em várias regiões do mundo aí. Primeiro, cumprimentar todos e todas, dizer que é um prazer estar aqui dialogando com vocês. Eu, como a Magali falou, eu estou como secretário nacional de Meio Ambiente do PT, substituindo a companheira Nayara, que foi cumprir uma missão lá na Fundação Perseu Abramo. E também estou como coordenador político da Secretaria de Relações Internacionais do PT, assessorando o Romênio, com quem eu venho tendo uma caminhada na militância aí de 17 anos já, que a gente vem caminhando junto em diversos espaços que ele ocupou, eu ajudei, mas também contribuí um pouco com a gestão do governo Lula, e também o governo Agnello aqui no Distrito Federal, em Brasília, quando foi governador. Antes de começar, eu já queria chamar a atenção da importância desse debate aqui, até porque nós estamos agora entrando, inclusive, no Abril Vermelho, que é o mês de luta, de resistência dos povos originários, né? Tem várias ações e que foi escolhido simbolicamente por conta de vários acontecimentos contra o povo, os povos originários. Então, esse abril ele tem um simbolismo de luta, que é o Abril Vermelho, que inclusive a PIB, o Conselho Indigenista, a ISE e outras instituições, né, usa o mês de abril para tentar sensibilizar, para tentar fazer lutas em prol, em defesa dos povos originários. Então, quero deixar aqui que o mês de abril nós temos muitas ações no sentido de garantir, né, a vulnerabilidade, de tentar combater, pelo menos, o que é possível contra todas as mazelas contra os povos originários. Eu queria, depois disso, dizer o seguinte: eu tenho um pouco... eu, na verdade, nem me sinto muito confortável em falar sobre vulnerabilidade dos povos originários. Eu acho que o ideal seria alguém, algum estudioso ou algum indígena dizer sobre todos os aspectos da vulnerabilidade dos povos originários. Mas, como ambientalista, como militante da causa, eu posso aqui dar um apanhado um pouco do que nós acompanhamos aqui no Brasil nos últimos períodos, para poder tentar aglutinar aí, tentar colaborar com o debate. Sobre a vulnerabilidade, eu quero começar falando sobre a questão da pandemia. A pandemia ela foi simbólica para mostrar todas as mazelas de que o Estado estava tratando os povos originários e sempre tratou os povos originários. A pandemia deixou o problema nu, na frente de todo mundo. Lembrando que a primeira indígena que foi contaminada pelo coronavírus, inclusive a companheira Márcia, aqui do Alto Solimões, ali, a primeira pessoa foi um agente, uma indígena mulher, da tribo Cocamar, que é também do Alto Solimões, né? E que foi a primeira a ser infectada. Ela era um agente de saúde indígena, né? Então, isso demonstra toda a vulnerabilidade com que o Estado brasileiro trata, toda a forma,
o desprezo que aquele governo em situação tratava os povos originários. Aqui no Brasil, a grande concentração dos povos originários se dá na região amazônica, mas isso não quer dizer que nas outras regiões não tenham. Um caso de São Paulo, um exemplo, que todo mundo gosta de falar, que São Paulo tem uma tribo que é exilada em 2 hectares de terra, né? Mas nós temos indígenas na Bahia que também sofrem muito com a vulnerabilidade, principalmente das políticas públicas do Estado. Infelizmente, nos últimos 4 anos, o governo Bolsonaro preferiu, adotou uma política de extermínio contra os povos originários, e eu posso falar isso porque o extermínio ele foi institucionalizado dentro do governo. O fato de você pegar um órgão importante como a FUNAI e colocar ele, via decreto, no Ministério da Agricultura, quer dizer, você não precisa dizer mais nada. Como é que você vai colocar os lobos para cuidar, as raposas para cuidar do galinheiro? Não tem condições. E foi basicamente isso que o governo Bolsonaro preferiu fazer. A política de extermínio, a facilitação das questões, isso via decreto, para a grilagem, o aumento da grilagem nas regiões e territórios indígenas, a questão do garimpo ilegal, que o garimpo ilegal no Brasil cresceu 78% nos últimos anos. E, principalmente, esse crescimento se deu em terras indígenas. Isso demonstra que a vulnerabilidade que os povos originários estavam sofrendo durante o governo Bolsonaro é quase que igual desde da ocupação dos europeus ao Brasil. Então, a situação está extremamente caótica, né? Todos esses processos que nós estamos vendo sobre o Yanomami, o povo lá, tudo isso é um reflexo de como estava traçada a política de extermínio dos povos tradicionais. Nós tivemos aqui no Brasil um ministro do Meio Ambiente que era contra o meio ambiente, que pregava uma política contra o meio ambiente. Os órgãos de fiscalização, e aí eu passo para essa coisa ambiental, porque isso tem tudo a ver com a situação dos povos tradicionais, porque os povos originários, porque se a gente não consegue ter mecanismo de proteção da floresta, da natureza, automaticamente nós estamos atingindo diretamente os povos originários. Não tem condições de fazer... Essa discussão ela é transversal. A vulnerabilidade dos povos originários passa pela política de proteção à floresta, pela política de proteção das águas, pela a política de fiscalização de todo o território. Então, as duas coisas elas precisam caminhar juntas. E, infelizmente, o governo Bolsonaro ele fez um desmonte de toda a rede de proteção que nós tínhamos criado. Desde 2004, nós estabelecemos, o governo passado, o governo Lula, estabeleceu uma política de tentar reparar alguns danos. Logicamente que, infelizmente, essa política ela foi total desmontada. Começou com o governo Temer, os 2 anos do Temer foi o início do processo, e se agravou, se aprofundou no governo Bolsonaro. Nós temos situações onde tribos inteiras foram tiradas do seu local, da sua terra. E aí eu sempre falo que nós cometemos um erro lá atrás na Constituição, quando nós tratamos no texto da Constituição, quando se falava dos povos originários, na escrita da Constituição está os povos originários ocupantes da terra. Aí está o erro. Eles não são ocupantes da terra, eles são donos daquela terra, eles são protetores daquela terra.
são as pessoas que protegem aquela terra. Então, de lá para cá, os povos originários são tratados como invasores, e devia ser ao contrário. A ótica capitalista, né, e neoliberal aqui no Brasil, da política, e aí eles conseguem fazer bancadas no Congresso, eles conseguem no Senado, para poder tratar os povos originários como invasores. E o erro está no povo que quer proteger a floresta, quer proteger o meio ambiente. Então, existe, desde a questão da grade curricular aqui, da escola, do ensino médio, na educação, uma visão distorcida sobre a cultura, sobre os povos originários. Aqui no Brasil, se tem um preconceito muito grande, dizendo que os povos originários não trabalham, que os povos originários querem viver às custas do Estado. Isso se criou uma mentira, um senso comum de parte da sociedade, e quando os políticos, respondendo os anseios ali das suas bases, acabam tratando os povos originários como adversários, como problema, e que nós sabemos que não é o problema. Saulo, então, mais 2 minutinhos, por favor, para encaminhar agora, esse primeiro bloco. Tá. Para encaminhar, eu aqui, como visão geral, eu acho que nós temos grandes desafios. E esses desafios, eles precisam ser encarados por todos. A questão da vulnerabilidade dos povos originários está ligado diretamente sobre a sobrevivência da Mãe Terra. Os povos originários fazem parte do propósito de sobrevivência de um planeta. E aqui, do nosso país, principalmente, nós precisamos individualizar a questão do reconhecimento dos povos originários, porque hoje os povos originários virou uma boa fala para todo mundo, mas muito prática, muito pouco prática, na real. Então, nós precisamos construir mecanismo de proteção e de ajudar, de tentar frear todas essas mazelas que o governo passado fez contra os povos originários. Obrigado, gente. Maravilha, muito obrigada, Saulo. Eu vou passar agora a palavra para o Ricardo Rau. Vamos ouvir agora o Ricardo. Muito bem, eu agradeço a palavra, Helena. Bom, não sou petista, já deixo aqui de claro, eu sou um filiado histórico ao Partido Comunista do Brasil. A minha concepção, da minha cosmovisão política é diferente da de vocês aqui, né? Eu sou um radical de esquerda. Eu acredito muito pouco em democracia representativa, e a situação hoje dos povos indígenas, eu vejo, né? O sistema dessa democracia representativa acabou levando a isso, né? Começando no tema, né? De início, vamos partir, eu quero falar sobre o micro, que é a questão objetiva, a vulnerabilidade dos povos indígenas. Isso se explica, né, gente? Se explica em campos antropológicos. Por que foi tão fácil para os europeus dominarem os povos indígenas, todo o processo de colonização? Não só no Brasil, em todo o continente americano, em todo o continente africano, em todo o continente asiático, porque existe, de fato, eu trabalho com a classificação antropológica clássica da civilização da selvageria e da barbárie. Muita gente contesta essa categorização. Eu não contesto porque eu vejo, porque eu vi. E todos nós vimos, né? O civilizado, quando o grupamento humano ele se sedentariza, a indústria floresce. É por isso que os europeus conseguiram, né, ter armas melhores, armamentos. Eles não tinham contingente numérico para proceder à dominação. Por que conseguiram? Porque o povo indígena ele é vulnerável tecnologicamente, né? Ele não tem
o amparo material para se defender. Essa é uma vulnerabilidade inicial dos povos indígenas. E aqui, observando, né, aí, sobre a fala do Calumnia, que a Constituição, nós trabalhamos com o conceito de povos indígenas, não originários, né? Isso também é outra questão que daqui a pouco eu vou falar como agravou a vulnerabilidade dos povos indígenas, né? Fazendo um apanhado aí, eu quero dizer que o governo do Lula foi um governo altamente positivo, né? A FUNAI foi empoderada, foi criado um plano de cargos e salários, foi criada a lei que criou o meu cargo, né? O pessoal aqui compartilha a informação de que o servidor público é servidor público quem tem o cargo criado em lei. Isso dá uma série de garantias para a gente. O Lula, o Márcio Meda, eles criaram a Lei 11.357, que tinha essa intenção de empoderar e de tornar a FUNAI mais efetiva. O processo ficou pela metade, houve um naufrágio clamoroso a partir da segunda metade do governo da Dilma Rousseff, né, gente? Como eu disse, eu não sou petista, eu não tenho dever nenhum aqui de ficar elogiando aquilo que eu vi e do qual eu discordo. E isso explica por que disseminou tanto o bolsonarismo no meio das aldeias, né, gente? Nós temos hoje um bolsonarismo também por meio dos evangélicos. Ele encontrou um eco muito grande dentro das comunidades indígenas, e isso restaria aí, né? Ou talvez a cúpula, a nomenclatura petista, fazer essa autocrítica, né? O governo da Dilma Rousseff foi desastroso em alguns aspectos, inclusive anti-indígena. E eu entendo a macropolítica disso, porque, né, quem estava ingressando tributo para as outras reformas necessárias, que foram tentadas, eu reconheço isso, mas era o agronegócio. O agronegócio é inimigo nato do indígena, é inimigo nato do indígena. Então, essa outra vulnerabilidade, Helena e demais participantes, ela independe de nós, isso é um fato da vida. Tá? É um fato da vida. Mas agrava, né? Existem outras. Por exemplo, olha aí, dentro da democracia representativa, o meu professor de teoria do Estado, que no direito ao que equivale aí a ciência política, né? Um dos grandes teóricos do Estado do Brasil, o homem escreveu uma tese de docência de 3.000 páginas. Eu sei porque eu carreguei nas costas. O velho não aguentava a tese dele. Eu tive que levar lá para o Salão Nobre da Unesp, e ele tem uma definição muito, muito preciosa, né? Democracia é contagem de narizes. E a vulnerabilidade dos povos indígenas brasileiros, e não só, né, todos os povos indígenas, ela começa daí. Se democracia é contagem de nariz, senhores, nós temos aí hoje no Brasil, contando os autodeclarados, existe muito pilantra, que se autodeclara índio sem ter qualquer nexo com a causa indígena, né? Isso é outro fato que a gente precisa denunciar. Mas nós temos não mais que 1 milhão, citando, 1 milhão dos que se declaram. E detalhe, olha como esse papo de autodeclaração é perigoso. Quem se autodeclarou indígena foi o segundo nome do bolsonarismo, um calhorda, que foi assessor do torturador, né? Quem? Vocês já ouviram falar no General Mourão? Índio. É índio, safado. Índio. Se autodeclara com a maior cara de pau. Então, na FUNAI, nós que temos acesso, temos condição de determinar com clareza quem de fato é indígena e quem se autodeclara indígena por uma boa razão, e a gente tem condição de ver quem não. Então, eu compartilho com vocês. Nós não temos mais que 700 mil
indígenas, cidadãos geneticamente e culturalmente adidos a uma etnia indígena, né? Então, se é contagem de nariz, vamos contar quantos narizes. De um lado, 700 mil narizes. Do outro, 209 milhões e 300 mil narizes. Então, a vulnerabilidade dos povos indígenas, ela começa também daí, né? Começa também daí. Um terceiro ponto que eu vejo que eu gostaria porque essa é uma reunião petista, né? Vocês são... E aqui eu tenho que fazer esse parênteses para louvar, para manifestar aqui a minha gratidão ao Partido dos Trabalhadores. Praticamente eu devo minha vida, né? A Fibra aí, a Márcia, que é do PT lá de Amsterdã, toda essa rede aí, porque na Noruega, quando os noruegueses descobriram que eu tinha o passaporte italiano, eles falaram, não, você tem que ir para Roma. Eu falei, mas como eu vou para Roma? Eu não conheço ninguém lá, né, meu? E foi o núcleo do PT aqui de Roma, na pessoa das companheiras Dirce Veiga, Ivanildo Carvalho, essas bravas militantes aí, porque a Márcia também me apresentou a elas, então eu tenho essa dívida de solidariedade. Apesar de nós não sermos do mesmo partido, eu vejo que, pelo menos aqui na Europa, a organização e a qualidade da militância é muito superior à que eu conhecia, né? Mas, enfim, o que eu queria dizer, gente, é que... e aqui já na parte política mesmo, né? Hoje, o indigenismo, olha, para mim, eu vejo isso aí como uma prova da argúcia do Lula. Soninha Guajajara, ministra dos povos indígenas, é do PT? Mas não. Joênia Wapichana, presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, é do PT? Não é, não. Né? O Lula, eu acho que isso vem ao encontro da minha avaliação no micro que eu fiz, né? A gestão da questão indígena nas mãos da Dilma Rousseff, ela foi desastrosa. A comunidade percebeu isso, e aí a marca ficou um pouco queimada, né? Eu penso que o Barbudo tem essa consciência, porque ele entende muito do micro da política, e nós temos hoje um ministério que está na mão do PSOL, o Ministério dos Povos Indígenas. Agora vamos falar um pouco de solução, gente. O que é que a gente pode fazer? Houve, de fato, o Jair Bolsonaro, eu não sei se vocês sabem, mas tem um discurso famoso dele, dizendo que, se for eleito, eu não vou demarcar 1 milímetro de terra indígena. E logo na sequência ele falou, eu vou entrar na FUNAI com uma foice. E a minha foi uma das cabeças que caíram com a foice do Bolsonaro. Pior ainda, a cabeça do Bruno Pereira, grande colega, grande amigo meu, morreu heroicamente lá. Ele estava sem a carteira, ele estava de licença não remunerada e ainda assim continuou trabalhando com a comunidade a qual ele servia. Igual a mim, igual ao Bruno, há muitos outros, né? Há muitos outros. Eu já adianto aqui para vocês uma outra situação que torna os povos indígenas ainda mais vulneráveis. Pasmem, mas eu arrisco a dizer que a FUNAI é um órgão tão contaminado pelo bolsonarismo quanto a PRF, né? A Joênia, a presidenta Joênia, ela está numa situação muito, muito delicada, porque ela herdou mais uma legião, gente, e inclusive concursados, da época do Lula, porque outro problema, o Estado brasileiro está contaminado pelo concurseiro, gente, e isso na FUNAI é um problema seríssimo, porque a gente precisa de idealista na FUNAI, né? Eu, o Bruno, o Guaraci,
a gente não via de área. Acontecia problema na aldeia, né, meu? A nossa postura era, não, enche o tanque da viatura e vamos para lá. Enquanto hoje a maioria esmagadora da FUNAI, sem falar, descontando, né, os que entraram lá sem concurso, na época dos milicos, só a maioria. Né? Então, esses já é gente de per si com uma postura muito anti-indígena. Agora, o que aumenta a vulnerabilidade dos povos indígenas brasileiros é a baixa qualidade dos servidores concursados, porque é concurseiro, gente. O cara está lá não é para servir os povos indígenas, ele está lá para servir a si mesmo. Ricardo, desculpa te interromper, concluindo, a gente tem mais um minutinho para concluir aqui nesse bloquinho. Então, eu penso que a vulnerabilidade dos povos indígenas brasileiros ela é maior que nos demais lugares do mundo, e eu apontaria como solução um fortalecimento profundo da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, do Ministério dos Povos Indígenas, e a necessidade de uma limpeza, de uma purga muito grande na FUNAI. Obrigada, Ricardo. A gente tem vontade de se estender, tem conversa para uma tarde toda. Te agradeço muito e vou passar imediatamente a palavra para nossa convidada Márcia Cambeba. Cambeba ou Cambeba, não sei se a gente falou E aberto ou fechado, depois ela própria me esclarece, que eu gostaria de falar direitinho. Obrigada, Márcia, a palavra está contigo. Muito agradecida pelo convite. É Omágua Cambeba, tá certo. É aberto. Perfeito. Vou começar a minha fala com um poema de minha autoria que é o meu terceiro livro, né? Vozes ancestrais. Num dia de chuva, ouvi da terra brotar a canção. Na força da voz senti o lamento de preservação. Anauê ouvi os ancestrais que há em mim. Na mata fechada eu vi Curupira com Matauari. Na mão do parente o tambor, vozes negríndias, lamento de dor. Na força do maracá senti, o universo se abrir em louvor. Um grito forte eu vi dos guerreiros que a maldade levou. Grito de Marijuruna, grito de Nelson Mandela, grito de Galdino Pataxó, grito de Martin Luther King, grito de Vitor Caigangue, grito de Tururucari, grito de Firmino Silvino Guajajara, grito de Chicão Chucuru, grito de Humberto Peixoto Tuiuca, grito de Paulo Paulino Guajajara, grito do cacique Carlos Alberto Maquipaque, grito do cacique Williams Machado, grito do cacique Francisco Pereira, grito do cacique Raimundo Guajajara, grito de Emira Wayampi, grito de Nhanderu, gritem vozes ancestrais. Então, esse é um poema que eu trago. Esses gritos e essas pessoas que eu citei, todas tombaram como tomba uma árvore. E eu gostei muito da fala do Calunga, acredito que eu gravei só o sobrenome, acho que é que eu falei certo, quando ele diz que a nossa luta ela se entrelaça com a conservação da natureza, com a proteção da biodiversidade, porque a nossa relação com a natureza é intrínseca. E quando ele falou na questão pandêmica, de fato foi uma situação muito difícil. Falta das vacinas, falta de medicamentos, né? Então, essa vulnerabilidade indígena, ela se expande, não é de agora, não é de agora, eu vou fazer 44 anos, 7 de março, um dia antes do Dia Internacional da Mulher. Nascida e criada em aldeia, sei muito bem o que é um sertanista, sei muito bem o que é a FUNAI,
vi o trabalho de Valmir, meu padrinho, que foi meu padrinho, que andava por Belém de Solimões, aldeia Ticuna, lá no Alto Solimões, e vi que se não for a nossa luta irmanada dos povos indígenas em defesa de território, não tem quem defenda a gente, não. Não existe FUNAI que nos defenda. Eu sempre digo que FUNAI nem me representar, me representa. Então, essa relação de afirmação de identidade, de fortalecimento das lutas, de vulnerabilidade indígena, isso existe de fato. As igrejas evangélicas estão adentrando os territórios, estão massacrando o nosso sagrado, estão fazendo violências psicológicas acontecerem lá dentro. Muitas vezes estão até tratando os indígenas de uma forma de exploração, muito de exploração. Então, essa relação que eu já venho vendo desde lá de trás, de quando eu andava na aldeia Belém de Solimões, Cunhantanha pequenininha, banhando em poça de lama, é uma realidade de vulnerabilidade que a gente vem vendo. As invasões de território, Camatiã tem ouro, e tem poluição de mercúrio, e tem indígenas morrendo infectados por mercúrio, com câncer. Jacareacanga, aqui no Pará, está sofrendo com a questão do garimpo, invasão de território. Além de invasão de garimpo, invasão de madeireira ilegal. Nós estamos sofrendo em outros lugares também, que não é só aqui no Pará, tampouco lá com os Yanomami, mas é abrangente. E, de repente, esse grito que já vem ecoando de muito tempo, de socorro, a gente só via o slogan, SOS Povos Indígenas. Ninguém larga a mão de ninguém. Nem o sangue derramado. Mas, gente, essas coisas todas são falácias. E a gente que já vem de uma luta, que vem uma luta engajada, sabe quem ajudou muito na pandemia? Outros países fora, que não é o Brasil. A Alemanha me ajudou muito. A Alemanha tinha uma ONG que dizia só para mim, Márcia, indica qual a aldeia para quem a gente vai mandar determinado valor para comprar mantimentos e comprar material de higiene. Eu dizia, a aldeia X, mandava para lá, era 5.000, era 7.000, era 8.000, dependendo da quantidade de população que estava ali. Né? E eu tinha que prestar conta, e eu tinha que bater a foto, está aqui ali entregando o alimento, entregando as cestas básicas para mandar para eles, porque eles tinham relatório. Então, tem ONGs sérias fora do Brasil que tem esse olhar, que pergunta como vocês estão aí, como é que vocês estão, como é que está sendo feito o controle para que os anciãos morreram muito indígena na pandemia. Muitos anciãos morreram nessa pandemia. Memórias vivas, memórias que estão com a gente, que tem que estar com a gente. Porque no processo de afirmação de identidade, quem dá esse processo de afirmação são os anciões. Antes, a FUNAI expedia um tal de Rani, que hoje nem vale mais. Porque quem tem que validar a nossa existência são os nossos anciões. Agora, claro e evidente, a pessoa tem que se afirmar e saber, pelo menos contar a que povo ela pertence e fazer esse caminho da volta, que não é de qualquer jeito que a gente se diz que é quem é. Né? Então, essa vulnerabilidade indígena, meu povo, começa desde lá da invasão, desde dos primeiros invasores que adentraram esses territórios e já encontraram, sim, povos altamente inteligentes. O que dizer das ilhas construídas lá no Amazonas? O que dizer das famosas terras pretas de índio, construídas por mão humana, que nada mais é do que a compostagem? Que a maior mancha está aqui no Pará. Santarém toda é terra preta de índio. E atrai milhares de pesquisadores para estudar a terra preta de índio aí. Né? Agora, o que precisa é esse olhar, compreenderem que sem nós, essa Amazônia está fadada a desaparecer. Ela já está num processo de degradação de não retorno. E isso é perigoso. Ela já está passando por um processo de... como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra aqui.
desertificação da Amazônia. Nós já estamos vivendo a desertificação da Amazônia. E eu não estou falando da Amazônia porque é do lugar que eu falo. Eu venho de um povo que muitos historiadores deram como sumidos da história e que não... A gente estava assumindo uma identidade forjada pela dor, pela violência, que é o ser caboclo. Essa é uma identidade forjada pela dor e pela violência. Você assume a identidade de caboclo, espera o tempo quietar. O nosso tempo ele não é linear, ele é circular, né? E aí você volta a retomar antigos territórios, porque para a gente não existe, saiu daqui, perdeu lugar, não existe, é demarcado, é memorial, o território ele é memorial, ele é sentido, ele é percebido. Ele não é só delimitação de área. Não é só isso, não é isso que importa para nós. Importa é a memória, é a história, é saber contar de onde você veio, como você veio. Porque quem não sabe sua história, tampouco vai ter memória para dar continuidade. Então, meu doutorado é interligar, a partir da memória, a partir das narrativas orais, o meu povo cambeba na Panamazônica. Na Panamazônia, Peru, Equador e Brasil. Então, é interligar o povo cambeba para mostrar que, sim, nós não estamos fadados ao desaparecimento. Somamos aproximadamente, que não está nas contagens da FUNAI, mais de 50 mil indivíduos. Isso não está em contagem da FUNAI, mas está em trabalho de campo, de indígenas pesquisadores como eu, que vive com uma bolsa miserável de hoje R$3.100, que não dá nem para chegar no Peru, tampouco ir no Equador. Vocês me desculpem o que eu estou dizendo, porque sabe, a gente tem que falar. Se a gente não falar e ficar só dizendo amém, amém a tudo que se ouve, não é legal. Né? Então, quem sabe da gente é a gente mesmo. Quem sabe da dor lá dos parentes que estão sumindo, mulheres indígenas que desaparecem, roubadas, traficadas, corpos traficados lá no Alto Solimões. Quem é que vai lutar por esses corpos? Quem vai saber da Gisele Gonçalves, que desapareceu, tem mais de 5 anos e a mãe dela chora até hoje, está para morrer a mulher pele e osso querendo a filha? Quem vai dar conta da vida da Gisele? Beleza, respeito a dor de todos que viveram a morte do Bruno e Dom da forma que foi. Mas esses tantos de parentes que são mortos todo dia, defendendo seus territórios, todo dia defendendo a Amazônia, que é queimada, que é devastada, que é massacrada. Onde fica? Quem noticia? Qual é o jornal que dá voz? Essas mulheres que foram violentadas. Uma menina caiapó foi violentada com 13 anos por 40 machos. Quem foi que deu voz a essa violência brutal? Quem é que quer saber? Para quem a gente vai gritar socorro? Agora tem o Ministério dos Povos Indígenas, beleza. É organizar isso aí e não só noticiar a tragédia, mas buscar medidas mitigadoras para sair dessa tragédia que nós estamos. Para sair dessa vulnerabilidade que os povos indígenas são colocados todos os dias. Primeiramente, por quererem que a gente seja uma caracterização de índio. Nós não somos índios. Originário é aquele que é do lugar. Originário é aquele que tem sua origem naquele lugar. Por isso, sim, eu me sinto povo originário. Tá? Então, índio eu não sou. E para encerrar minha fala, porque eu acho que eu já falei demais, não sei como é que está meu tempo. Não, tá bem, tem mais 2 minutos, Márcia, não falou demais, está maravilhoso. Esses 2 minutos eu quero recitar meu poema. Índio eu não sou. Portanto, não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido eu quero levar o erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou. E com desejo de nas Índias chegar, o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou, meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Barcos, caravelas aportaram bem ali. Eu vi homem branco subir. Na minha uca, me escondi.
Ele veio sem ter permissão, com a cruz e a espada na mão, nos seus olhos uma missão, dizimar, em nome da civilização. Índio eu não sou. Sou Cambeba, Cocama, Wapixana, Baré, Suruí, Sateré, Mura, Juruna, Wayampi, Suruí, Anambé, e resisto com garra e com muita fé, mas índio eu não sou. Então, esse é um poema que já ganhou o mundo, porque está em outras línguas fora do Brasil, e a gente eu termino dizendo que uma coisa que eu gostei é que, nesse Ministério dos Povos Indígenas, muitos indígenas começaram a adentrar, e é preciso que os indígenas ocupem determinados cargos, porque só a partir do olhar de quem sente e de quem viveu, porque nasceu, porque viveu, porque apanhou, porque fugiu, é que vai saber aonde o calo aperta e saber buscar as medidas mitigadoras para tentar solucionar ou, pelo menos, mitigar determinadas situações vividas por nós, chamadas vulnerabilidades indígenas. Obrigada. Maravilha, Márcia, muito bem, obrigada pela exposição, Márcia. A gente fica aqui sem palavras. Lindo poema, depois a gente tem que ter acesso a esses livros, não sei como eles chegariam aqui no exterior, mas vamos precisar ter uns exemplares de poesia aqui conosco, viu? No nosso roteiro, Márcia, nós temos a fala do Saulo Calunga na sequência, na posição agora de... Novamente, né, Saulo? Porque o Saulo antes estava fazendo a introdução no lugar da Nayara, que não pôde comparecer, né? E agora falaria na posição exatamente do original, não é isso? Então, a palavra agora seria do Saulo, é isso? Isso. Agora eu vou me ater mais à questão das propostas do nosso plano de governo, que foi votado nas urnas e que foi o que o povo, a maioria do povo brasileiro, escolheu, e direcionado à questão dos povos originários. Eu queria dizer que o companheiro até Bruno, o companheiro Ricardo, colocou a questão de eu falar povos originários. Eu sou quilombola de Cavalcante, e nós somos povos tradicionais. Então, nós, inclusive, uma coisa que não tem muito a ver com isso, mas eu acho que é importante falar aqui, que nós estamos pela primeira vez criando o Censo Calunga, que vai de acordo com o que a Márcia falou e o que o Ricardo falou também, que é como que você consegue fazer um reconhecimento daquele povo, como que você consegue entender todas as coisas, porque hoje é falar, os quilombolas, tem um território, tem um quilombo em tal lugar, mas nós queremos o reconhecimento, nós queremos o reconhecimento das nossas culturas, das nossas tradições, da nossa origem, e isso agora está sendo dialogado com o governo federal, que é o Censo Calunga, porque nós precisamos saber exatamente onde estamos, quantos somos, né? E onde estão os verdadeiros problemas, né, do povo Calunga. Voltando aqui ao tema dos povos originários, eu quero dizer que o governo Lula ele já apresenta, desde da sua posse, algumas políticas norteadoras. Como o Ricardo disse, o fato de você ter um Ministério de Povos Originários, isso é um avanço, que, na verdade, isso é um avanço atrasado, que nós éramos para ter feito esse debate lá em 2004, quando assumimos o governo pela primeira vez. Talvez, se tivéssemos feito lá, hoje a nossa realidade seria outra, mas com um ministério, as políticas se tornam política de Estado e não de governo. Nós temos que ter essa preocupação, né? Eu acho que a principal função do Ministério dos Povos Originários é exatamente fazer com que as políticas
ligada aos povos originários, às políticas ligadas à floresta, ligada ao meio ambiente, elas se tornam política de Estado e não de governo. Nós vimos que depois que nós sofremos o golpe, e aí o Ricardo levantou uma questão aqui em relação ao governo Dilma, do meio do final do governo Dilma, o grande problema é que do meio para o final nós já não tínhamos mais o governo. Existia um processo de sabotagem de todas aquelas políticas que nós estávamos implementando no país. Então, não existiu do meio mandato, o segundo mandato da Dilma, ele foi todo sabotado. Ele foi todo sabotado. Nós assumimos, ganhamos o governo e não assumimos o governo. Começou a sabotagem que findou na questão do impeachment, um golpe da presidente Dilma. Então, de lá para cá, vem uma tratativa de desmontar todas as políticas que nós conseguimos criar durante o período que fomos governo. Só que, uma diferença, essas políticas elas só foram fáceis de serem desmontadas porque não era política de Estado, porque eles não conseguiram fazer isso com Bolsa Família. Eles tentaram, de todas as formas, destruir o Bolsa Família e não conseguiram. Por quê? Porque virou uma política de Estado. A população brasileira já tem o Bolsa Família como parte de uma política de Estado, não é uma política do governo. Bolsonaro veio, ele mudou o nome do programa, mas teve que manter. E, no final, ali na disputa eleitoral, ele usou como a principal arma de tentar nos derrotar na eleição. Foi uma política que nós criamos lá atrás. Então, a nossa preocupação agora, a preocupação do governo Lula, e por isso a criação de um ministério, é fazer com que as políticas direcionadas aos povos originários, à floresta, à mãe terra, elas sejam política de Estado e não política de governo. Isso é fundamentalmente a diferença de agora para o outro momento que nós fomos governo. Segundo, o fortalecimento das instituições que garanta essas políticas. Porque não adianta você criar políticas e sucatear as ferramentas que vai garantir a implementação dessas políticas. Então, o fortalecimento da FUNAI, já está previsto novos concursos públicos para a FUNAI, já está previsto criação de vários mecanismos de avaliação e monitoramento dessas situações indígenas, já está sendo criado dentro de vários órgãos e vários ministérios, uma divisão que cuide da política transversal, que interfere diretamente na questão dos povos originários. Um exemplo, a Secretaria de Patrimônio da União. Não tem como não ter ninguém na Secretaria de Patrimônio da União que não dialogue com o tema dos povos originários. Isso é um absurdo não ter. E nunca teve. Agora parece que vai ser construído uma diretoria dentro da secretaria da SPU para que cuide especificamente disso. Por quê? Porque nós temos a situação dos povos originários que estão na floresta, mas nós também temos a situação dos povos originários que estão às margens das cidades, porque as cidades foram avançando em seus territórios e, com isso, afastando, fazendo com que eles ficassem ilhados, como é o caso lá de Porto Seguro, na Bahia, como é o caso de São Paulo, como é o caso lá em Alagoas. Em Alagoas, como é o caso aqui mesmo de Brasília, que uma tribo inteira foi tirada de um lugar porque a especulação imobiliária avançou para cima e, com isso, acabou tirando eles do território deles, da terra deles. Então, nós precisamos fazer um acompanhamento geral. Infelizmente, hoje, as políticas de tentar minimizar os efeitos do capitalismo, da política neoliberal, que ela mira especificamente a vida humana. Eu cheguei a uma conclusão sobre o capitalismo. O capitalismo
é uma autodestruição da vida humana. Não existe outra explicação. Porque você derrubar floresta para plantar soja, você derrubar floresta para criar gado, em um país que tem já terra suficiente para o cultivo, para o plantio, para o agronegócio, que você não precisa derrubar mais 1 metro quadrado desse país. Não precisa. Mas o capitalismo, a função dele é acabar com o planeta. Se o capitalismo, a função é essa, eles vão tentar destruir tudo. E hoje, o povo que resiste são os povos originários, ribeirinhos e quilombolas. São esses povos que estão na vanguarda da defesa pelo planeta. Porque são eles que estão lá existindo. Infelizmente, a grande parte da sociedade, e isso é construído por quem tem poder, por quem tem o capital, a grande parte da sociedade vê ao contrário, acha que são esses que estão atrapalhando o desenvolvimento do país, que estão atrapalhando que o país cresça, que gere mais emprego, e é ao contrário. São essas políticas devassas que estão acabando com a nossa possibilidade de sobrevivência. Quanto mais o capitalismo avança para destruir o planeta, mais a desigualdade social aumenta, mais os povos, que são os guardiões desse processo, eles sofrem desde fome, desemprego, falta de infraestrutura, falta de oportunidade e tudo mais que as mazelas que acabam sendo causadas pelo capitalismo. Então, eu, como secretário de Meio Ambiente do PT, eu não tenho dúvidas que a proteção, o fortalecimento das políticas dos povos originários, eles estão ligados diretamente a salvar ou não o planeta. É isso. E aqui na nossa realidade, no nosso mundo aqui, que chama Brasil, na nossa realidade, esses povos sendo dizimados é o primeiro sinal de fim do planeta. Então, nós precisamos pensar nisso. Eu acredito que o governo Lula tem essa concepção, tem essa preocupação, e, por isso, esse novo redesenho de gestão, onde se cria um ministério, se coloca uma Índia ou na FUNAI, onde você cria mecanismo de ferramentas de proteção, de combate à grilagem de terra. Nós temos uma lei, a 910, que é uma lei absurda sobre terras. É uma lei absurda, né? Que favoreceu os grileiros, que favorece quem desmata a floresta. É uma lei absurda, nós precisamos rever tudo isso. E aí, Ricardo, eu só tenho um contraponto assim, à sua visão da democracia representativa. Eu acredito que, mesmo que a política democrática seja contar nariz, eu acredito que as pessoas têm a consciência que a política é para além dos interesses de grupos. Eu acho que a política tem que ser o interesse de todos. E os povos originários, eles têm, sim, uma faixa da sociedade, companheiros e companheiras, pessoas, autoridades, que têm o compromisso e têm a consciência da importância que é preservar a cultura, a tradição e os povos originários nos seus espaços, onde eles quiserem estar. Isso é fundamental pela existência do planeta. E na política, eu tenho certeza que tem muita gente com essa visão e que isso garante a possibilidade da gente lutar. Não é fácil, não vai ser e nunca foi. Mas nós precisamos continuar fazendo isso aqui que nós estamos fazendo, trazendo um tema importante que tem a ver com a sobrevivência de um planeta e colocar isso em todas as esferas da sociedade. Infelizmente, nós precisamos... 2 minutinhos, Saulo, para concluir. Nós precisamos difundir isso. O governo Lula vai ter um papel fundamental nisso. Eu, sinceramente, estou muito esperançoso
que esse governo vai criar políticas de Estado para que a nossa realidade comece a mudar e que a gente chega em 2030 conseguindo atingir todas as metas que nós estabelecemos em acordos internacionais, climáticos, e que nós possamos ter ou ser a vanguarda dessa mudança da questão do planeta e do aquecimento global e todas as mazelas do nosso planeta. É isso. Muito obrigada, Saulo Calunga. Excelente te ouvir com essa perspectiva de futuro, né, de projetos. Bom, nós temos algumas perguntinhas aqui no chat que já foram colocadas, e nós temos a Mariana, que está nos ajudando com as perguntas. Eu vou passar, então, a palavra para a Mariana. Enquanto a Mariana está fazendo umas perguntas, eu vou colocar mais uma perguntinha para a Márcia aqui também. Bom, a palavra está com a Mariana. Eu acho que o ideal, Mariana, seria fazer uma, duas perguntas para cada orador. Não sei se vocês conseguiram acompanhar pelo chat, a Márcia Cambeba tem compromisso, talvez precisasse começar por ela, né? Eu vou correr aqui para botar a pergunta aqui também. A Mariana está com o microfone fechado, eu posso começar, então, lendo o que eu consegui pegar, que estava, enfim, que rolou no chat. Então, justamente para a Márcia, uma pergunta da Ivana. Ontem mesmo, a PM do Mato Grosso do Sul prendeu ilegalmente 3 Guarani Kaiowá, porque fizeram a retomada de parte do território ancestral. Prenderam por desobediência, resistência à prisão e desacato. Tudo porque há uma fazenda, Inho, não sei, no meio da terra indígena. Isso acontece em outras comunidades. Como resolver esse problema e evitar esse tipo de violação? Essa foi uma das perguntas para você. Bom, o meu ser geógrafa, no meu entendimento, e também no entendimento como indígena, como eu falei anteriormente para vocês, o nosso território ele não é pensado somente com a delimitação do espaço vivido. Território é o espaço habitado, todos nós sabemos, né? O professor Milton Santos já está aí dizendo. E a territorialidade é tudo que acontece naquele espaço. Então, território é uma coisa, a territorialidade é outra. Para nós indígenas, nós compreendemos isso, compreendemos a nossa aldeia, tanto é que quando você pergunta para um parente onde ele mora, ele vai dizer no meu território, ou na minha aldeia, né? Então, aldeia é território, é o lugar onde ele vive. E como eu falei para vocês, as aldeias, antes, lá de trás, quando andaram por aqui os ditos descobridores desse imenso Brasil, as expedições, quando iam, quando voltavam, deixavam a devastação. Aldeias destruídas, aldeias queimadas, outras infectadas de varíola. Vocês sabem que essas foram formas encontradas e estratégias para detonar com os povos originários desde lá de trás. E as resistências foram acontecendo. Então, eles abandonavam determinados territórios. Mas nunca, fisicamente, mas nunca esse território que eles saíam, saía da memória. Por isso que nós consideramos territórios memoriais, territórios identitários memoriais. E aí, quando eles retornam para aquele determinado território, por quê? Porque ali, pessoal, ou tem um cemitério, que aí a antropologia vai chamar de um sítio arqueológico, ou um cemitério, porque junto com o ente querido ia os artefatos que ele usava. Ia também seu material, seu prato, sua xícara, seu copo, se for de cerâmica. Então, vasos, então panelas, tudo era enterrado junto, os pertences daquela pessoa. E eles voltam para ver os seus entes queridos, porque a espiritualidade, a gente acredita numa espiritualidade para além dessa vida que se tem. Para além desse corpo físico que vos fala, tem outro plano espiritual, para onde a ancestralidade vai, para onde vai o nosso espírito quando esse já não está no corpo físico. Né? E aí esses territórios, eles existem, eles estão ali. Por isso eles retornam para lá, Ivana. Por isso eles retomam esse lugar. Ele é nosso, está aqui, está dentro, está na memória do ancião, da anciã.
E aí, quando eles retornam para esse lugar já foi habitado, já foi vendido, já foi loteado, já foi feito, enfim, negociação, é aquilo que o Calunga falou, é o capitalismo, né? Então, e aí, quando ele vai para lá, ele é encontrado à base da bala, não à toa. Você bem coloca, Ivana, que isso acontece em vários outros lugares, em vários outros estados. Um dia desse, o Isaac Tebé foi morto aqui no Pará. Não tem 2 anos que esse menino foi morto. Ele foi caçar e ultrapassou o limite da aldeia. O cabra disse que ele estava querendo matar a vaca, o boi dele, e foi a queima-roupa. Eu fui identificar o corpo. Então, é difícil a gente pensar numa solução, como resolver esse problema. Por quê? Porque as ocupações elas vão existir, elas vão continuar, vão continuar retornando ao seu território memorial. Não à toa, o Cambeba também brigou com Cocama. É Cocama, tá? Não é Cocamá, é Cocama. Então, o Cambeba brigou com Cocama por conta de território. Quando ele chegou, com Cocama não, com Ticuna, que é o povo no qual eu nasci na aldeia. O Cambeba brigou com Ticuna, por quê? Porque quando ele foi para a terra firme, que ele deixou a várzea, quando ele volta para lá para ocupar seu território, o Ticuna já estava lá. Então, aquela velha historinha, que foi ao ar, perdeu lugar. Opa, aqui não perdeu, não. Esse aqui é o nosso território, tem a nossa espiritualidade aqui, enfim. E aí começa tudo de novo, né? Mas hoje já está muito mais equilibrado isso, pelo menos é o que eu sei do meu Alto Solimões. Mas esses conflitos, Ivana, eu não tenho uma resposta pronta para lidar. São situações que acontecem, está aí, e movida por tantas outras forças, outras fontes, outros vieses, né? Que a gente não tem como, eu não tenho como pesquisadora dizer algo certeiro para você nesse momento. Infelizmente, isso está acontecendo e vai continuar acontecendo, como está acontecendo com os Pataxó, como está acontecendo com os Yanomami, como está acontecendo com os Munduruku, enfim. Tudo bem. Ok. Continuo com as perguntas, então. Uma pergunta, outra para a Márcia. De que forma... Acho que eu vou fazer 2 perguntas em uma, assim, né? Que tem a ver com, como fala, a parte um pouco internacional. Então, a Helena perguntou como que você acha que nós podemos apoiar aqui do exterior as ações arbitrárias, apoiar, né, as ações contra essas ações arbitrárias e violentas que ocorrem na terra indígena. E existe também uma pergunta sobre, da Nani, no México e na América Central, existe uma luta muito forte e organizada dos povos originários. Existe alguma articulação com esses povos? Então, acho que, né, a visão como vocês se articulam com os outros povos de outros lugares e também com, né, com a cena europeia. Tem sim, tem. Geralmente acontecem encontros internacionais. Logicamente que não dá para reunir todo mundo, né? Quiçá acontecesse isso, a gente pudesse, mas falta recurso. Mesmo que né, envolva ministério, hoje se tem ministério indígena, mas foi criado agora. A gente não tinha, imagina, 2021, ou desculpa, né? 2021 a gente não tinha. Então, imagina mais para trás. Mas a gente sempre teve esses encontros internacionais. Eu, em 2018, se eu não me falha a memória, eu estive com os Mapuche, no Chile, e que reuniu não só Mapuche, mas reuniu outros povos também. E isso fortalece, porque a gente vem de lá, por exemplo, aquilo que para a gente não está dando certo aqui, o parente está dando certo para ele lá, a gente pega a ideia de como que ele está fazendo, então a gente tenta adaptar, porque a nossa realidade aqui não é a realidade do Mapuche lá. Estou falando do Chile, do norte do Chile. Também não é a realidade dos Aimara. Então, são realidades diferentes, são locais diferentes, são povos diferentes. A dor é igual para todo mundo, né? Mas a territorialidade e o território, eles vão se modificando com o tempo. E eles vão tendo outras maneiras de se interpretar e de se vivenciar.
Mas a gente tem, sim, esses encontros, a gente tem essas reuniões online. Hoje, a tecnologia é muito usada por nós. Existem aí as redes sociais. Nós temos aqui o povo Kumaruara, ele faz uso de drone, faz uso de máquina fotográfica, de filmadora, de GPS, para mapear a parte que eles têm de aldeia, de árvore em pé, e ver onde está tendo foco de desmatamento e foco de incêndio. Então, eles conseguem, pela tecnologia, mapear a área deles toda. É uma forma de proteger. Então, isso são experiências que são trocadas também aqui entre os povos aqui da Amazônia. E lá fora, como ajudar, vocês que estão lá fora do Brasil, como ajudar aqui as populações indígenas? Primeiramente, cada povo tem a sua associação. Então, como eu falei anteriormente, na época da pandemia, a Alemanha nos ajudou. Eu não falo inglês, né? Então eu vou e nem em outra língua. Então não vou falar o nome da ONG, porque eu não sei pronunciar. Então eles ajudaram a gente, né? Eles me procuraram, dizendo que confiavam no meu trabalho, queriam uma pessoa séria. E de fato eu sou uma pessoa muito criada por minha avó, então sou uma pessoa que dou conta de qualquer coisa que me dá, né? Então não é meu. E aí eu fazia a prestação de conta aqui, fazia o relatório e mandava para eles. Uma outra ONG, que não é dos Estados Unidos, é de um outro lugar, não é da Alemanha, é de outro país, mandou para o meu povo, na época de 2020, justamente a época pandêmica, mandou 24 mil. Então, foi possível pegar esses 24 mil, através de um projeto que eu enviei para eles, e distribuir para algumas aldeias, para que eles pudessem se organizar, sobreviver. Porque estava faltando comida, gente. Assim como os Yanomami, vocês viram a matéria que passou, a realidade ali, não é diferente em outros povos, só que com um contexto diferente daquele. Porque ali nos Yanomami tem até exploração sexual infantil. Não vou dizer que não tenha aqui no Pará, não tenha em outros cantos. Eu coloquei o caso da criança de 13 anos, a menina que foi estuprada por 40 homens, que ela contou, gente, tinha muito mais. Né? Então, Márcia morreu? Claro que não. Ainda bem que não. Deu 2 entradas no hospital com dores pélvicas. E eu não sei como está agora, ela está com medida protetiva, do pai, inclusive, do pai. Né? Então, isso são realidades, e essa não é a primeira. Essa é uma das milhares de situações, de histórias que a gente tem relatado todo dia. E o meu 7º livro, de Almas e Águas Cunhãs, só sobre mulher indígena, eu venho tocando nessas feridas. É porque tem que tocar. Não adianta a gente dizer só olhar para nós e achar bonito o cocá, achar bonito o brinco e mandar a gente dançar. Dança, agora pula no pessoal. Olha como o índio dança, que índio bonito, né? A gente não é isso, a gente não é alegoria de carnaval. Nós somos pessoas que existimos com dores, com mazelas, com dificuldades não à toa e com vulnerabilidades não à toa. Vocês estão falando sobre isso. Eu acho que é sobre isso que tem que falar. Se o tema é vulnerabilidade dos povos indígenas, então vamos falar e vamos colocar às claras quais as vulnerabilidades. Né? E a gente precisa disso. São mulheres estupradas, estupraram 3 mulheres aqui do povo Tembé, de idades diferentes. Mulheres que se silenciam, porque essa violência é muito forte. Minha avó foi pega no laço. Tem gente que fala de orelha a orelha essa frase, rindo. Sua avó foi estuprada. O Brasil nasce de um estupro coletivo e de estupro de mulheres indígenas e mulheres negras. E a gente tem que entender essa realidade, compreender que os povos originários, que os povos indígenas, que os povos tradicionais, que vivem em comunidades ribeirinhas também, né? Os beiradeiros, os riozeiros, eles também contribuem para que o clima, essa tão falada mudança climática, não chegue ao extremo, porque já está, né? Já está. Então, a gente contribui para isso, mantendo o nosso território do jeito que ele é.
Ah, Márcia, mas tem indígena que se vende para garimpo, tem indígena que se vende para madeireira. Tá, beleza, gente. Mas por quê? Aí entra o que o Calunga falou. Essa porcaria do capitalismo, ele é um vírus também. Tem vários tipos de vírus. O coronavírus está aí entre nós ainda circulando, mas e outros vírus que estão dentro de nós e a gente não percebe e alimenta, né? Então, acho que é por aí. Vou juntar aqui duas perguntas, uma do Carlos e uma outra que era ainda da Ivana. Como que faz para se bloquear o ingresso de missionários no território, nos territórios né, das pessoas originárias? Se é livre o trânsito de pessoas no Brasil e livre a pregação religiosa, ou seja, né, como que faz isso? E como impedir a migração do garimpo para outras terras, territórios? Essa questão dos missionários é difícil de responder, porque desde que eu nasci já tinha, gente. Já tinha. Eu sou da época do irmão José. Se vocês jogarem aí na internet, vocês vão ver a foto dele e como ele se vestia e a presença dele dentro dos territórios indígenas. Lá no alto, falando do Alto Solimões, que é de lá que eu venho. Então, mas eu tenho conhecimento, porque sou professora, tá? Eu dou aula de geografia para licenciatura intercultural indígena. Então, quando eu chego nas aldeias, eu vejo que eles estão... O impacto, gente, não é só o fato de chegar lá e ser missionário e fazer a conversão. Não é aí que está o problema. O problema está na mudança de comportamento cultural. O problema está na extinção dos rituais, no extermínio da memória, que é o memoricídio. Está nesses pontos cruciais, né? Então, é o pajé que não quer mais falar, por exemplo, das espiritualidades que vêm através da maraca, através das grandes rodas, através do fogo. É o parente que não, a gente não nasceu de... O Tembé nasceu é filho de quem? Todo mundo calado. Bora. Não, Márcia, a gente não bate mais maracá aqui, porque se bater maracá vai matar os velhos tudinho aqui da aldeia. Quem falou isso? O pastor. E quem é o pastor? É um não indígena. Aí a bicha aqui, vocês já viram como que eu vou ficando, né? Vai ficando, já imagina eu dando aula. Eu dou um tapa na mesa, quando eles gostam de cacique, aqui sou eu que mando aqui. Aí eles dizem, professores, cacique nessa sala de aula aqui sou eu. Então, respeita o professor, que ele também é um cacique da educação. Por que a gente não bate maracá? Vai matar os velhos. Quem disse, pastor? Vamos lá saber do ancião mais velho da aldeia. O ancião me dá uma risada. Professora, isso é mentira. É porque se converteram tudinho? Então, eles não querem mais fazer o ritual. E vocês são filhos de quem? Aí levanta umzinho lá. A gente é filho de Maíra. Sabe o que é Maíra, gente? O deus do fogo. Então, gente, vocês são filhos de Maíra. Aí eu vou trazendo toda uma desconstrução, descatequizando o que o catequizador branco colocou lá na cabecinha deles, fazendo eles entenderem que cultura e religião não tem nada, não precisa se separar, entende? Pode estar de mãos dadas caminhando. E aí, quando eu saio de lá, aí o orgulho, eu falo com muito orgulho, meus alunos, parentes, já entenderam o que é cultura, já compreenderam a responsabilidade do legado, e aí não deixam de ser batista, pentecostal, Deus é amor, adventista, não deixam de ser. Porque não tem como deixá-los de ser. E essa não é minha missão. Mas é minha missão mostrar para eles que a cultura depende da manutenção do entendimento deles de identidade, de pertencimento de território. E aí, eles compreendendo isso, está perfeito. Voltam os rituais. Eu tenho fotos, não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui, eu sou fotógrafa também. Então, eu tenho fotos das minhas aulas com eles na aldeia, e eles, na aula, fazendo os rituais que não eram há 50 anos, que não se fazia, volta a fazer. Né? Por quê? Porque eles compreendem, mas a questão toda é que o pajé, para poder eles conseguirem apagar a chama que ainda fumega, o pajé vira pastor. Então, converte. O pastor consegue tomar
um sagrado, né, abafar o nosso sagrado e o outro vir em cima. Então, essa é uma realidade que eu encontro muito. Não tem, gente, como dizer, vamos empatar, vamos proibir. Não tem, porque as aldeias estão aí, né? Não tem como ter um controle disso. Pelo menos eu ainda não se tem, eu não tenho conhecimento disso, que se tem um controle. E quanto a essa pergunta, se a FUNAI está bolsocontaminada, quais outros órgãos, além da PIB, que você pode indicar como confiáveis para fornecer informações contábeis sobre... Olha, gente, tem muitos órgãos aí, né, que apoiam a gente, só que também estão desatualizados, né? Tem o socioambiental, ele precisa atualizar. Eu, como pesquisadora, eu busco mais com as associações das aldeias. Claro, é evidente que a gente não sabe o contato de todos os presidentes indígenas, caciques de associação, mas os que eu posso ter, eu vou tendo esse contato e a gente vai fazendo o levantamento. É por isso que é importante apoiar a pesquisa dos povos originários. A gente, fazendo a pesquisa, a gente está buscando dados confiáveis dentro da fonte, lá com o cacique, né? Ninguém está buscando. Há tempos eu não busco essas fontes, porque elas estão desatualizadas, todas elas. Precisa de uma atualização. O próprio IBGE não tem atualização de quantos nós somos no Brasil. Porque muitas vezes ele vai na casa do parente, o parente não está e não volta mais, o cara que faz o censo, né? Então, é desatualizado demais. No entanto, é importante que a gente compreenda que o que eu falei ainda agora, né? Eu faço votos e acredito na força da Joênia, né? A Joênia Wapichana, ela tem uma formação jurídica. A Joênia Wapichana tem aí a sua experiênciazinha de deputada, que eu acho que vai valer muito para ela, né? E a Joênia, ela é indígena. Ela vem de uma área muito que também tem uma vulnerabilidade muito grande de povos indígenas. Então, é aquilo que eu estou dizendo. O parente que tem que estar nesses órgãos são os parentes que sentem a realidade, que sabem como dialogar. Sem diálogo com a base, não tem como fazer um bom trabalho. É preciso saber, por exemplo, o que sente os nossos parentes que estão lá nos territórios, naquele mais longínquo, que é de difícil acesso, aquele é que sofre, e a gente não sabe, né? Da última vez que eu fui a Brasília, como ouvidora-geral do município de Belém, ainda no cargo de ouvidora, a primeira mulher indígena em Belém a assumir esse cargo, fui exonerada em janeiro, eu visitei a FUNAI. Não cheguei a falar com o presidente, mas visitei. Em 2021 eu fiz essa visita. Visitei o ouvidor da FUNAI, que era acho que coronel, general, não sei, estava fardado. E ele me recebeu, logicamente com sua equipe, e eu perguntei para ele se ele tinha ouvidores descentralizados em toda a região, onde tem indígena, né? Onde tem aldeia indígena. E como é isso? Como funciona isso? Aí eu fui dizer para ele, porque a gente aqui em Belém, a gente fazia isso. A ouvidoria tem ouvidores descentralizados, porque repassa as informações diretas para a central, que somos nós, e a gente consegue fazer a demanda acontecer, né? Fluir. Não tinha. Porque não tem. Para quê? Né? Então, eu confio. Até um tempo atrás, se teve uma conversa, logo que a gente falou, será que a FUNAI tem que ser extinta? Será que a FUNAI tem que unir com o Ministério dos Povos Indígenas? Tem que ser uma coisa só? E aí eu fui da seguinte fala que não. O que pode acontecer é... Gente, quando uma coisa está contaminada, você consegue descontaminar. Para que existe o dedetizador? Não sei como. Não, você consegue descontaminar. É procurar fazer uma dedetização da FUNAI, descontaminar o que está contaminado, reaproveitar o que pode aproveitar. Eu digo para vocês que tem muita gente lá, como a Ilza, uma coisa assim, uma amiga minha, que é da FUNAI, que está lá, que sempre faz a parte da assessoria da presidência, que é um amor de pessoa.
conversa com a gente, que apoia, que se preocupa, que tem a causa dentro dela. Porque tem gente que não está pela causa, está pelo dinheiro que a FUNAI paga bem, né? Então, até eu queria ser ouvidora lá, né? Mas não pelo dinheiro, tão somente, porque senão eu não estava aqui. Mas por algumas experiências que eu acho que funcionam da ouvidoria da FUNAI com relação ao território nacional onde tem povos originários vivendo. Então, eu acho que tem como, sim, a FUNAI tomar um novo rumo, tem como, sim, dar uma nova cara para a FUNAI, a Joênia já começou. Não é mais Fundação Nacional do Índio, já é Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Ah, Márcia, isso é besteira. Não é, não. Tem uma diferença muito grande. Para nós tem. Pode não ter para o não indígena. O servidor lá que não é indígena. Mas para quem é indígena e sabe onde o calo aperta, essa mudança de nome tem diferença. Então, a FUNAI está atuando, a Joênia está andando muito junto com a Sônia Guajajara, dentro dos territórios que há mineração. Eu espero que elas venham por aqui, por Jacareacanga, elas sabem disso, todas duas sabem, né, da realidade que está acontecendo aqui em Jacareacanga, mas são seres humanos. Elas têm 2 braços e 2 pernas, portanto, elas têm que andar conforme o tempo. Ninguém pode querer abraçar o mundo com as pernas que a gente cai de bunda. Então, eu confio que dentro de 4 anos, elas vão conseguir deixar para que outra gestão venha encaminhado. Espero só que os parentes, como eu sempre digo, os parentes têm que apoiar. Sem o apoio da gente, da base, para esses parentes e parentes que estão nos cargos de gestão pública, não vai dar certo, né? Então, a gente tem que apoiar, nós indígenas, apoiar, e não detonar com o parente que está lá, mas apoiar o parente, porque é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Não existe realidade, não existe histórico de outro indígena na presidência da FUNAI, de outro indígena na presidência do Ministério dos Povos Indígenas. Não existe. É a primeira vez, é único. E a gente tem que fazer valer e mostrar que nós temos, sim, capacidade tal para estar nesses cargos que nós estamos. E eu confio que a FUNAI vai mudar de rumo, sim. Então, eu vou colocar aqui as perguntas para o Ricardo. Primeiramente, a pergunta do Carlos, que era como se desbolsonificar a FUNAI e outros órgãos. Você tem alguma sugestão? E para que eles sejam comprometidos com o papel do Estado? Muito simples. Quer dizer, não. Eu misturei. Por favor, eu misturei aí 2 perguntas, mas o senhor pode começar a responder. Muito bem. A desbolsonarização é simples. Não é trabalhoso, mas é simples. É só remover de ofício para os pontos mais conflitivos onde haja jurisdição do órgão, esses servidores ostensivamente envolvidos com casos de corrupção ou de disseminação do discurso bolsonarista, né? Uma medida que me surpreende o PT não ter tomado, porque é uma coisa simples. Para quem conhece a rotina do Serviço Público Federal, é uma coisa muito simples. Eu não entendi porque o presidente Lula tomou posse no dia 1º de janeiro e porque ele já não tinha uma mega portaria com a exoneração de 20 mil ocupantes dos cargos de confiança. Isso é simples de fazer. Não venham me dizer que isso é complicado, que é complexo, porque não é. Não é. Eu já tive cargo de confiança, exerci vários dentro da FUNAI. Então, essa é a primeira medida, é decapitar o bolsonarismo. Tá? Quem tem cargo de confiança, quem tinha cargo de confiança no dia 31 de dezembro do ano 2022 é bolsonarista. A gente tem que supor que seja bolsonarista, e isso é fácil, é só exonerar, né? Agora, existe um outro problema, que é o problema do servidor bolsonarista do quadro, que é o caso lá do Silvanei, né? É o caso de metade da Polícia Rodoviária Federal. O que é que tem que ser feito? Na impossibilidade de abrir processo administrativo disciplinar, porque ninguém é bolsonarista sem cometer crime. Todos esses caras aí estão até o pescoço em caso de corrupção
Constituição. Se apurar, se faz com facilidade, né? E uma outra medida relevantíssima, que eu espero que a presidenta Joênia leve em conta, é preparar um edital de concurso muito bom, né? Vejam, para ser juiz de direito, você precisa comprovar 3 anos de exercício efetivo de advocacia. Então, eu penso que para ser indigenista especializado, ou para ser indigenista especializado, você tem que comprovar, no mínimo, 3 anos efetivos de exercício de atividades correlatas com a causa indígena. E aqui já, por fim, viu, professor José Carlos, me parece, eu li aqui a pergunta, eu tenho que discordar frontalmente da Márcia, com todo respeito, mas é possível sim. A lei, ela oferece todas as condições de impedir a entrada de pastor evangélico dentro de terra indígena, né? E por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu já fiz isso como coordenador local da FUNAI, né? Ao contrário do que o professor pensa, de fato, a Constituição garante a livre circulação de pessoas no país. Isso não significa que uma pessoa pode circular dentro da casa do professor. Não pode. A Constituição garante a liberdade religiosa. Isso não significa que alguém pode entrar na casa da minha mãe, um desses pastores depravados, aí, Adamares, um desses lixos, não significa que eles possam ir pregar dentro da casa da minha mãe. O Código Penal e a Lei 6001, eles determinam muito bem que o ingresso em terra indígena ele depende, sim, de autorização oficial, né? Na prática, como é que isso tem funcionado? Evidentemente, né, se o indígena ele convida alguém para ir na aldeia, a FUNAI, o governo não tem nada a ver com isso. Mas desde que, né, ele não pode convidar um traficante para ir para a aldeia. Aí a gente vai lá, faz o trabalho de esclarecimento e tudo mais. Eu tenho a compartilhar aqui uma experiência muito vitoriosa lá na coordenação regional do Maranhão, que nós fizemos o seguinte: falava, vocês, a Assembleia de Deus, quer ter um templo aí? Tudo bem, mas o sacerdote vai ter que ser indígena. Não pensam que vocês vão vir aqui com esses ex-presidiários, né? Esse tipo de gente que vira pastor para fazer pregação e para arrecadar dízimo dos indígenas. E digo mais, gente, no Mato Grosso do Sul, nós fizemos uma ação, nós simplesmente atacamos fogo num templo da Assembleia de Deus que estava lá arrancando o dízimo dos índios, dos indígenas. Então, professor, existem recursos, existe amparo legal, o que falta é isso, né, é servidor disposto a fazer o que é certo, e não tem por quê. Porque a FUNAI foi tomada na FUNAI, serviu o Estado brasileiro, né? Ele padece dessa praga, que é o concurseirismo. A Márcia Kemberg está muito certa, FUNAI ganha muito bem, eu tinha um salário, quer dizer, é 10 conto, gente, é 10 conto, né? Tem gente gananciosa que isso aí é mixaria. Para mim, eu vivia muito bem, sustentava a minha família, sou contra qualquer movimentação salarial, a gente não tem que falar em salário, não. O Bolsonaro ele arruinou o país. Para mim, servidor que fala em aumento hoje é mercenário, é pilantra, ainda mais na FUNAI, faltando tanta coisa para os índios, né? Mas, fazendo um apanhado aí, é possível impedir a penetração evangélica no interior de terra indígena, é possível sim, eu já participei de ação nesse sentido, é possível expulsar evangélico de terra indígena, sim, eu já participei de ação nesse sentido, e eu penso que a desbolsonarização do Serviço Público Federal, ela passa, os 2 grandes recursos são esses, né? Remoção de ofício, porque aí o concurseiro
Ele não quer ficar lá na fronteira, ele não quer ficar lá onde o Bruno morreu, né? Ele quer gastar o lerite dele no Outback, no shopping. Manda esses caras para lá que eles exoneram. Opa, muito obrigada. Então, voltando rapidamente nessa questão, né, que você acabou de falar, inclusive, do concurseiro não quer ficar lá nesses lugares. A Helena pergunta como que poderia ser valorizado, né, os servidores concursados e que fossem efetivamente comprometidos com o papel do Estado. E aí eu já engajo, já entro junto com a pergunta da Magali, que é qual que é a possibilidade do Exército e da FUNAI trabalharem de formas coordenadas? Muito bem. Como eu havia dito, eu penso que a melhor oportunidade, a melhor maneira é o edital. Tá? Valorizar, se você está me perguntando, valorizar em termos salariais, eu vou te dizer que nós já somos valorizados muito, 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 muito. Eu vi muito parasita, muito concurseiro levando 10 conto limpo para casa para ficar no Facebook. Então, o discurso salarial, vocês não se iludam, é o discurso do mercenário, é o discurso do concurseiro. Como é que a gente vai escolher quem não é o concurseiro? Porque para se livrar do concurseiro é difícil, mas é fácil barrar ele na entrada. Como? No edital do concurso. Por exemplo, exigindo comprovação de 3 anos efetivo de relação, ou de contato, ou de prestação de serviços voluntários, anexos, correlatos com a causa indígena. Então, o edital do concurso público é um excelente primeiro passo, né? Porque aí vem trabalhar na FUNAI quem já trabalhava com os índios, né? Quem já trabalhava com os índios. Quanto ao Exército Brasileiro, o Exército Brasileiro é uma organização criminosa. Me surpreende vocês que estão aí no Brasil fazerem, né, não terem se dado conta, não terem se dado conta. Eu vejo como tola essa análise de que não, é só uma minoria. Não é uma minoria. A minoria golpista, a minoria que organizou o 8 de janeiro, o 8 de janeiro não foi coisa de maluco do Exército, de maluco, né? De tia dos atos. Não, o 8 de janeiro não é que o Exército protegeu aqueles criminosos. O Exército arregimentou, o Exército orientou aqueles criminosos. A experiência pessoal que eu tive, 30 anos de FUNAI, eu comecei a morar na aldeia indígena porque minha mãe era servidora da FUNAI. Então, no tempo da ditadura ainda, né? Então, eu penso que havia, de fato, uma simpatia, mas da facção nacionalista do Exército. E, de fato, o Serviço de Proteção ao Índio, o indigenismo oficial brasileiro, ele sempre foi um ninho de militares do Exército Brasileiro, mas militares de esquerda, né? Então, a gente podia falar numa certa simpatia do Exército, mas isso só até o golpe militar, isso só até 64, quando a facção mercenária, a facção vendida aos interesses dos Estados Unidos tomaram poder. A minha experiência pessoal é de má vontade absoluta. Olha, vejam hoje, lá no Yanomami, gente, o Lula foi lá, o Lula fez a parte dele, o Barbudo denunciou, tem 20 mil criminosos para tirar. Vai ver se o Exército tirou, né? Eu acompanho aqui, todo dia eu leio muito sobre isso, e o Exército Brasileiro hoje é uma organização criminosa, uma organização bolsonarista. Como é que vocês acham que 20 mil garimpeiros invadem e se mantêm dentro de uma terra da União? Mediante o pagamento de suborno. E pior que isso, gente, não é só garimpeiro, não. Traficante também. Traficante. Já tem laboratório de refino dentro de terra indígena. Quem vocês acham que está viabilizando isso? É o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, na minha avaliação, é uma organização criminosa
Basta ver aí o próprio ministro do Exército falando, né, o que falou do Lula. Então, não existe, eu não vejo. E não só por essa questão macro, né? Eu tive também a questão micro. Nós precisamos, em 2019, foi quando eu vi que eu ia ser morto mesmo, que eu ia ter que sair do país, né? Nós insistimos, fizemos 3 reuniões com o coronel, com o comandante do Batalhão de Infantaria da Selva, da Imperatriz, e sempre com papinho, sempre com papo desrespeitoso. Ah, não, mas não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. É ingenuidade achar que o Exército Brasileiro tenha qualquer simpatia com a causa indígena. O Exército Brasileiro tem simpatia com o genocida Jair Bolsonaro. O Bolsonaro já falou para eles que o índio é malvado, que o Brasil é pobre porque o índio tem muita terra. Então, Exército e FUNAI, nada. Então, eu posso agrupar as perguntas aqui para o Saulo. Tem perguntas, digamos, para ele enquanto governo e tem perguntas enquanto povos tradicionais, né? Então, eu não sei o que você quer responder primeiro, se tem alguma preferência. Não, pode. Tá, então vou fazer um bem bolado sobre a questão quilombola. Como enfrentar as invasões de territórios quilombolas perpetradas por poderosas mineradoras de grandes empresas plantadoras de monocultura de eucalipto? Existe implantação de política pública que promova uma intermediação entre cidade e território quilombola, de modo que a produção alimentícia quilombola possa ser transportada e vendida nas cidades? E então acho que eu juntei aí algumas perguntas todas juntas. É isso. Tá. Primeiro eu vou responder pelo final da sua pergunta, sobre a questão da vazão aos produtos que são produzidos em quilombos ou em terras remanescentes quilombolas, como é o caso de algumas regiões. A gente tem um exemplo clássico aqui próximo a Brasília, que seria uma agricultura quase que urbana, né? Porque fica bem assim na margem mesmo de Brasília, fica bem na região do entorno, que a gente chama aqui. Primeiro, eu acho que o governo tem que apresentar uma proposta que nós estamos defendendo, que é o Pronaf quilombola. O que seria isso? Seria garantir a vazão dos produtos que são produzidos em territórios remanescentes quilombolas ou em quilombos, né? Fazer com que esses produtos pudessem ser adquiridos pela Conab para que fosse naquela política que a Conab tem de distribuição de alimentos, e que esses produtos também tivessem condições de serem distribuídos para escolas ou para hospitais ou órgãos públicos que tratam dessa questão da segurança alimentar. Então, existe uma discussão de um Pronaf quilombola. Para quê? Fazer com que os quilombolas eles possam conseguir o sustento nos seus territórios, consigam o sustento nas suas terras, ali onde que eles possam produzir, para além do consumo também, para que se sustente, né? Porque qual o grande problema hoje que nós enfrentamos, principalmente com essa questão quilombola? Os quilombolas eles estão saindo dos seus territórios, migrando para a cidade, e na cidade eles vivem, na sua grande maioria, em situações perversas da dignidade humana. Vão morar em periferias, vão sempre estarem sujeitos a subempregos, quando não são arregimentados para o crime. E, para além de todo o processo, nós temos o desconhecimento da questão dos povos tradicionais, a questão da cultura, os saberes, que ao longo do tempo vem se perdendo por conta dessa migração dos quilombolas para os núcleos urbanos, e aí, consequentemente, eles acabam sendo atingidos muito pela cultura urbana, e a sua grande maioria moram na periferia. Então, com isso, a gente perde muitos saberes, perde muita
coisa da nossa cultura calunga, quilombola, e com isso também a gente perde um potencial de produção nesses territórios. Então, hoje, um dado para você, existe quilombolas que vivem totalmente do que compram na cidade. Totalmente industrializado. Eles não tem quilombos que hoje não tem sequer cultivo de hortas. Essas hortas individuais caseiras, que é uma cultura, uma tradição nossa ter hortas. Só para vocês terem uma ideia, eu moro em Brasília, tem uma parte do lugar onde eu moro que a minha mãe produz quiabo, jiló, e alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, tudo em casa. A gente não compra jiló, a gente não compra cebola, a gente não compra um monte de coisa, a gente não compra maracujá, a gente não compra um monte de coisa, não compra manga, goiaba, isso é tudo produzido dentro do nosso lote. No lote onde a gente mora aqui em Brasília. Isso é dentro da cidade. Parece ser uma coisa absurda, mas tem condições de fazer. E por quê? Porque isso é uma coisa da minha mãe, que a mãe dela ensinava como ela cultivar isso, e a mãe dela tinha horta, que a avó dela tinha horta, que a bisavó tinha horta, e isso é uma tradição, uma cultura dela. Já quando a gente perde isso, a gente também, automaticamente, para além de todas as mazelas, tem essa questão da qualidade da alimentação, a seguridade alimentar também, que é uma preocupação nossa. Né? Isso é muito ruim. O governo está pensando nisso. Existem políticas em discussão, e com certeza vai ser implementada, entre o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que é quem cuida das políticas da agricultura familiar e essa coisa toda, para que ache uma solução, né? Um programa para fortalecer as pessoas nos seus territórios. Isso é muito importante. A outra pergunta, Ana Cecília, a outra parte. Ótimo, sim, a outra parte, desculpa. Eu estava tirando do mudo. Então, foi a primeira pergunta que a Ivana tinha feito bem lá atrás. O que o governo Lula, então, enquanto governo, né? O que o governo Lula pretende fazer a respeito justamente da migração do garimpo, se vai terminar com o agronegócio em áreas indígenas, e, por fim, se o governo também vai aguardar o julgamento do marco temporal, que está suspenso no STF, para fazer novas demarcações ou não. Então, tem a ver aí com como impedir o garimpo, o agronegócio e fazer as demarcações. Acho que condensei aí numa pergunta só. Certo. Olha, o governo não vai esperar para fazer novas demarcações, vai instalar, já está sendo discutida a instalação de um núcleo de estudo para poder já agilizar algumas demarcações, que, na verdade, tem demarcações que só falta vontade política mesmo, já foi feito tudo. Né? Já foi feito tudo, só falta vontade política. E a vontade política tem. Sobre a questão do garimpo, em terras indígenas, o governo não vai autorizar nenhuma exploração de garimpo. É zero. Eu estive com a Marina Silva, ela me disse isso categoricamente. Saulo, é zero. Zero a possibilidade. Quando eu vim para cá, para o Ministério, eu conversei com o presidente Lula e ele me pediu que não autorizasse mais nada e combatesse todos que estivessem de alguma forma ilegal. E aqueles que, mesmo dentro da legalidade que o Ricardo falou muito bem como é que funciona a legalidade em determinadas regiões do país, depende de quanto que você paga para ser legal ou não, né? Mesmo essas, nós vamos pegar tudo. Se o cara tiver uma multa de trânsito, nós vamos lá e vamos fechar o garimpo. Nós vamos multar até ele não conseguir mais operar naquela região. Então, a ministra Marina Silva, por determinação do presidente Lula, está focada. Garimpo zero em terras indígenas, está focada também em acelerar a demarcação de territórios, isso tanto para os indígenas quanto quilombolas, isso vai ser, o governo vai acelerar esse processo. Tudo que o Bolsonaro tentou fazer, nós vamos fazer ao contrário. Ele tentava frear, nós vamos acelerar, nós vamos para cima. Né? E sobre a questão
de desmatamento, de plantio em terra na região amazônica. A Marina Silva vai criar, dentro do Ministério do Meio Ambiente, um observatório para que faça estudo sobre o avanço das plantações, da criação de gado na região amazônica. O que eu disse lá no começo é um sentimento de uma conversa que eu tive com a Marina, quando ela disse: não precisa desmatar mais nem 1 metro quadrado para aumentar a produção de soja ou de outras coisas e para a criação de gado. Nós vamos tentar revitalizar o que a gente conseguir, mas principalmente proteger o que ainda está intacta, né? Então, essas são as políticas do governo Lula. É claro, nós sabemos do poder do capital sobre as decisões de um governo. Nós sabemos disso. Principalmente um país que o Brasil quebrando recordes todos os anos de exportação de grãos, de não sei o quê, de carne, e essa coisa toda, mesmo o povo aqui passando fome. Mas o governo tem um compromisso de frear tudo que não for ecologicamente sustentável. Eu acho que só o fato do governo ter essa boa vontade já é um freio, tanto para o garimpo, quanto para o desmatamento, quanto para a expansão de agricultura e pecuária na região, principalmente na região amazônica. Mas também nós temos outros biomas com problema, como é o caso do Cerrado. O Cerrado é o bioma que mais perdeu áreas preservadas no Brasil. Nós ficamos muito atentos à questão amazônica, porque chama muita atenção mundialmente, é um debate mundial, mas o Cerrado brasileiro está sendo devastado. Nós temos região... A Chapada dos Veadeiros está ilhada pelo agronegócio, pela plantação de soja. É um absurdo. A Chapada dos Veadeiros é um dos centros das nascentes de vários rios importantes de águas doces do país e está cercado pelo agronegócio. Então, assim, o Cerrado, a cada dia, está se perdendo nesse processo. Por quê? Porque, às vezes, a gente coloca muito o debate sobre a Amazônia, mas nós precisamos fazer o debate sobre o meio ambiente e a sustentabilidade no país. E um país com a dimensão continental como o Brasil, nós temos diferentes biomas aqui. Nós temos o processo que está acontecendo na Caatinga, que é a região do Nordeste. Nós temos o problema que está acontecendo no Pantanal, que o Pantanal está secando. Isso é importante. Quando não está pegando fogo, não tem água nas regiões que eram alagadas, que sempre foram. E o Cerrado, que é o bioma que mais perde terra, território para o agronegócio no país. Então, o governo Lula tem essa sensibilidade, sabe desse diagnóstico todos aqui que eu estou falando, e eu tenho certeza que, pelo menos, dificultar muito as ações de quem desmata, de quem quer agredir o meio ambiente, quem quer pensar só no garimpo e na soja e na carne, eu tenho certeza que a vida dessas pessoas, dessas grandes corporações, não vão ser tão fáceis no nosso governo. É isso.